Senhor Presidente, senhores membros do Governo, Senhor Primeiro-Ministro, senhores deputados, encerramos hoje o debate de um orçamento que já tem o seu destino traçado. Tem o seu destino traçado por umas eleições que provocaram o desgaste das bancadas de esquerda e que conseguiram trazer para o debate político um conjunto novo de ideias e de atores que não vão deixar o Governo de António Costa continuar nem passar impune. Mas mais importante do que essa mudança política que ocorreu a 30 de janeiro e que não parará de aumentar ao longo dos próximos tempos, este é o orçamento do regresso da austeridade. É o orçamento que determinou que os portugueses que trabalham, que investem, que apostam nas suas empresas, nas suas famílias, que apostam no trabalho, vão perder rendimentos. Não há outra palavra. Este é o orçamento da austeridade. Este é o orçamento que António Costa trouxe para Portugal e a sua cara ficará, a partir de hoje, associada ao episódio de austeridade que vamos viver ao longo dos próximos anos. Mas este é também um debate curioso, em que a Sra. Ministra da Saúde, aqui confrontada com listas de espera, com a enorme degradação de serviços públicos, diz que talvez nos anos 80 as coisas devessem ter sido diferentes. Nós já sabíamos que a culpa era de Passos Coelho, já sabíamos que a culpa era de Cavaco Silva. Qualquer dia vamos chegar, provavelmente, à hipótese de que a culpa é do general Ramalhianos. A ideia permanente de que a culpa é algo do passado e não deste enorme governo aqui embaixo presente, é algo que choca profundamente os portugueses. A incapacidade de assumir a culpa, de dizer que a culpa foi nossa, desculpem, vamos fazer melhor, é algo que marcará uma espécie de sentimento de impunidade que aqui reina neste governo. Mas disse a Sra. Ministra da Saúde, em resposta ao Chega, que este não é o orçamento que o Chega teria e que não acredita num sistema de saúde de cheques. E é verdade. Temos que dar razão à Sra. Ministra da Saúde. Ela não acredita num sistema de saúde de cheques nem de liberdade. Ela acredita no sistema de saúde de filas enormes de espera, em que os portugueses param todos os dias a definhar por ter saúde. É esse o serviço de saúde que a Sra. Ministra da Saúde defende para Portugal. E quem nos está a ver sabe bem do que falamos. 3 anos na guarda à espera de uma consulta. 4 anos em alguns locais do Algarve para se ter a primeira consulta de uma especialidade. Era isto que uma Ministra da Saúde aqui devia vir e dizer: desculpem, mas não, a culpa é dos anos 90, dos anos 80, dos anos 70, era do Passos, era da Troika, agora é do Chega, há de ser sempre de alguém, de todos, menos daquele que é o Governo Socialista e a bancada socialista que o apoiam neste orçamento. Senhor Primeiro-Ministro e senhores deputados, foram anunciados 4 novos hospitais: Lisboa Oriental, Seixal, Sintra e Alentejo. Eu não sei se o Sr. Primeiro-Ministro vai colocar novamente a primeira pedra em algum deles, mas eu lembro-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, que daqui a alguns anos podemos ter pedras por todo o lado, porque o Sr. Primeiro-Ministro vai a cada terra deste país, coloca ali uma pedra, leva a imprensa toda consigo, faz um show tremendo para o país e quando chegamos ao orçamento dizemos que não houve dinheiro, que foi a pandemia, que foi a guerra, que foi a inflação e que não foi possível. Eu sei que estava habituado a uma oposição algo frouxa. Não é isso que terá a partir de agora. Terá escrutínio permanente e chamada a este Parlamento sempre que necessário. Terá com maioria ou sem maioria, porque pouco nos importa o número de deputados que aqui haja do Partido Socialista. Continuaremos a fazer a mesma oposição firme, porque é isso que Portugal e os portugueses nos pedem. Durante a pandemia, em 2021, Portugal foi o segundo pior país da União Europeia na resposta em cuidados de saúde. 2021 fomos o segundo pior país da União Europeia, só ultrapassados pela Hungria. E aqui estando e olhando para os portugueses que sabem o que é chegar a um centro de saúde e ter a porta fechada, chamar o médico e não haver médico, chegar ao hospital e só estar lá a primeira pedra com o nome de António Costa e não ter mais nada absolutamente para ver se este é um país decente, eu não sei o que é um país decente. Mas este devia ser também o orçamento da Justiça, da grande reforma da Justiça prometida por António Costa. Nós sabemos que o Partido Socialista e reformas da Justiça são coisas que vão não muito a par e passo.
Havia até um antigo dirigente socialista que dizia que se estava a marimbar para o segredo de justiça, e vou não usar uma palavra mais feia aqui na casa para não ser repreendido pelo Sr. Presidente. Mas a verdade não tenho dúvida que seria. Mas a verdade é que reformas da Justiça e Partido Socialista nunca foram o forte deste país, nem deste Parlamento, nem deste partido. O Orçamento sobre Justiça diz que vamos agora sim apostar na modernização e digitalização. Os magistrados, a Polícia Judiciária, os operadores de justiça e os funcionários judiciais devem estar muito contentes. Modernização e digitalização. Era isso que estavam à espera ao fim de tantos anos. Ao fim de tantos anos de carreiras congeladas, ao fim de operações que são lançadas pela polícia e que nunca avançam nem sabemos como acabam. Ao fim de tribunais parados sem capacidade de dar resposta à corrupção que mina este país de norte a sul. A grande resposta é a modernização e a digitalização. Foi isto que nos trouxeram e é isto em que uma grande parte do país acredita. E acredita não porque tem que acreditar. Acredita porque quis acreditar em António Costa. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, o que devia fazer aqui hoje neste orçamento era apresentar uma grande reforma que acabe de uma vez por todas com Ricardo Salgados e rendeiros à solta neste país, que era isso que nós queríamos tentar evitar. Sr. Primeiro-Ministro tentou dar-me uma aula de direito fiscal. Não lhe correu bem particularmente. Não lhe correu bem porque, como geralmente faz habitualmente, enganou-se nos números, à semelhança, aliás, de um antecessor seu que dizia que o importante é fazer as contas. Disse que era a segurança social o grande e a grande causa do aumento brutal desta receita fiscal. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, a receita de IRS e de IVA no último ano aumentou brutalmente. E este aumento, sentido nas mãos das pessoas diretamente, não é de contribuições sociais pelo emprego. É mesmo desta brutal carga socialista que asfixia tudo o que quer trabalhar e tudo o que quer investir e que leva a que, sempre que alguém trabalha um pouco mais, tenha que pagar 3 vezes mais. Sempre que alguém quer consumir um pouco mais, tenha que pagar 4 vezes mais. É a lógica pura socialista de tirar a quem trabalha, de tirar a quem investe e dar a quem não quer fazer absolutamente nada. O Sr. Primeiro-Ministro disse que eu conhecia os 3 lados da fiscalidade. E tem razão. O lado do Estado, o lado do contribuinte e o lado daqueles que trabalham. Mas tem razão também noutra coisa, Sr. Primeiro-Ministro. É que eu até conheço os 3 lados, Ouçamos o orador, que está a exercer o seu direito de intervir. Faça favor, Sr. Deputado. O Sr. Primeiro-Ministro até tem razão de que eu conheço os 3 lados. Mas há um lado que eu não conheço, Sr. Primeiro-Ministro. Sabe qual é? É de estar ao lado de José Sócrates e ao lado de Armando Vara. Esse lado eu não conheço e espero que a maioria dos portugueses também não conheçam. Esse lado eu não conheço, Sr. Primeiro-Ministro. Esse, Sr. Primeiro-Ministro, é exclusivo de si e para si lhe deixo para festejar e celebrar com José Sócrates e Armando Vara os seus resultados. Este não é o orçamento das pessoas comuns. É o orçamento que quer cada vez mais asfixiar empresas e famílias. Este é o orçamento que quer destruir tudo aquilo que foi construído por quem trabalha. Até os funcionários públicos, aqueles que António Costa dizia defender severamente, perdem muito poder de compra com este orçamento. Mas hoje é cool dizer que temos um orçamento de bem para o futuro. A energia verde. Nós somos daquela Europa que gosta de dizer que é tudo muito porreiro e que somos de um país muito moderno a olhar para a frente de uma Europa verde e ecológica. E quando olhamos para o orçamento ao fim do dia, há 650 taxas ambientais sobre as empresas. Como é que podemos sobreviver assim? Como é que podemos sobreviver assim? Vou terminar, Sr. Presidente, dizendo-lhe apenas isto. É chocante que um governo socialista com maioria absoluta venha a esta casa num cenário de guerra e de brutal inflação que todos os portugueses sentem e apresente o mesmo panfleto eleitoral que levou ao Orçamento do Estado. É gritante que o governo socialista se sinta de tal forma impune e de tal forma imune ao que é o sentimento popular, que se dê ao luxo de usar este Parlamento como um eco e como uma casa de mera propaganda. Sei que gosta de poesia, Sr. Primeiro-Ministro, e que gosta de citar aqueles poetas que talvez tenham feito parte da sua juventude. Lembro-lhe outro que dizia
Pensamos que às vezes é sempre ganhar e ganhar, mas quando menos esperarmos, cá estará a direita para levar e levar aquilo que conquistou. Muito obrigado.